vamos resolver alguns exercícios então, para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida que possa aparecer. Nesse primeiro exercício, caiu na FUVEST, a pergunta é: a imagem de um objeto real produzida por um espelho esférico convexo é sempre... Como que a imagem de um objeto real colocada em frente ao espelho convexo que nós conversamos? Foi a última imagem que a gente fez. Foi esta aqui, ó. Quando o espelho ele é convexo, o objeto está em frente ao espelho, a imagem ela sempre vai ser menor que o objeto. Ela vai ser virtual, porque ela é formada atrás do espelho e à direita. Então, a imagem formada colocada em frente a um espelho esférico convexo, ela será sempre virtual e menor que o objeto. Uma menina observa a imagem de seu rosto em um espelho convexo. À medida que ela se aproxima do espelho, a imagem que ela vê, quando a gente se aproxima do espelho, a imagem ela sempre aumenta, né? Só que ela vai se manter direita, porque nós estamos falando de espelho convexo. Ela sempre aumenta. Olha aqui no exemplo que nós fizemos. Mesmo que este não seja o convexo, seja o côncavo, o objeto estava além do centro de curvatura, em cima do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco. Ele vai aumentando. Aquele era menor, aquele era igual, aquele vai ser maior. À medida que eu aproximo o objeto em relação ao espelho, a sua imagem, ela aumenta de tamanho. Beleza? Depois tem as particularidades. Quando está em cima do foco, não vai ter imagem, né? Beleza. Em um farol de automóvel, tem um refletor constituído por um espelho esférico e um filamento de pequenas dimensões que pode emitir luz. O farol funciona bem quando o espelho é côncavo e o filamento está no foco, que foi o que nós vimos. É este exemplo aqui, que a imagem é imprópria. É quando o objeto está no foco. Os raios refletidos são paralelos e os raios paralelos eles são perfeitos para iluminar melhor a noite. O esquema abaixo representa um espelho côncavo de pequena abertura. Seu eixo principal e os raios incidentes R1 e R2. Olha o raio incidente R1, o raio incidente R2, tá? Vamos localizá-lo na figura. Aqui está o raio incidente R1 e aqui está o raio incidente R2. Pelas indicações do esquema, a imagem de um objeto real apoiado sobre o eixo principal, formada pelo espelho, será virtual. Então, este é um espelho côncavo, porque é a concha dele que está tendo a imagem refletida lá, ó. O objeto vai ser colocado e ele pergunta onde nós temos que colocar esse objeto para que a imagem seja virtual. E ele está incidindo paralelo ao eixo principal e voltando, ó. Aqui o N vai ter que ser o foco, portanto. Concorda comigo? Esse aqui, M, é o vértice do espelho. E esse P aqui é o centro de curvatura, é o raio, né? Lembrando, para ajudar a gente nos exercícios, o raio ele tem a medida de 2 vezes o foco. 2 vezes o foco dá o raio, tá? Muito bem, mas vamos ao exercício. Pelas indicações do esquema, a imagem de um objeto apoiado sobre o eixo principal, formada pelo espelho, será virtual. Quando que a imagem é virtual? Que ela está em frente ao espelho côncavo. Quando que ela é virtual? Na última lá pertinho. Somente se o objeto estiver entre M e N. Quando eu ponho o objeto entre o vértice e o foco, a imagem formada, ela vai ser virtual, ela vai ser formada atrás do espelho. É a mais pertinho que tem, tá? Muito bem. Agora este exercício aqui. Indique a alternativa que representa melhor um objeto O e sua imagem
dada por um espelho côncavo cujo centro de curvatura C e cujo foco é F. Tá, então eu tenho um centro de curvatura C, tem um foco F, certo? Ele quer saber a alternativa que representa melhor um objeto O e sua imagem dada por um espelho côncavo cujo centro de curvatura é C e cujo foco é F. Quando o objeto está colocado entre o foco e o centro de curvatura, né, a imagem que ele é formada, como ficará? Quando eu coloco além do centro de curvatura, a minha imagem ela é menor. Quando eu coloco no centro de curvatura, ela vai ficar igual. Quando eu coloco entre o centro de curvatura e o foco, ela vai ficar maior, tá? E invertida. Aqui ela não está maior. Aqui ela está maior, mas não está invertida. Aqui ela está maior, está invertida. Então essa letra C é o ideal. Aqui quem inverteu é o objeto, tem que prestar atenção, né? Um espelho usado por esteticistas permite que o cliente, bem próximo ao espelho, possa ver seu rosto ampliado e observar detalhes da pele. Esse espelho é côncavo. É só o côncavo que aumenta a imagem. O convexo, a imagem vai ser sempre virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor. É a imagem formada por um espelho convexo em qualquer ponto que eu colocar o objeto em frente ao espelho. Vou fazer agora o exercício 56. Os outros eu darei para vocês treinarem, tá? O 56 tem um monte de espelhinhos aqui, olha. E o centro e o foco, espelho côncavo, 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 convexo e plano. A pergunta é: considere as figuras que representam uma vela colocada em frente a vários tipos de espelhos. A imagem da vela formada pelo espelho será virtual quando? Em qual situação? Vamos lembrar. O espelho plano, a imagem é sempre virtual, porque ela é feita atrás do espelho. O convexo, ela é sempre virtual, porque ela é feita atrás do espelho. E o côncavo, ela é virtual. Se e somente se ela estiver entre o foco e o vértice. É a primeira, então. Então, a alternativa tem que conter o caso 1, o caso 4 e o caso 5. A resposta é a letra A. Vamos fazer o exercício usando a equação de Gauss e a equação da ampliação linear, tá? Eu vou fazer o exercício 60 com vocês. O exercício 60, um objeto é colocado a 40 centímetros do vértice. Vou colocando os dados aqui do problema, tá? Vamos fazer um esqueminha aqui da melhor forma possível. Este é o eixo principal, né? Este será meu espelho. O 60 fala de um espelho côncavo, tá? Então eu vou fazer assim. Um espelho côncavo, tá aqui. Esse é um espelho côncavo. Aqui é o vértice. Metade da distância do vértice é o foco e mais um pouco é o raio. Então, se aqui for minha distância focal, aproximadamente aqui é o meu centro de curvatura ou o meu raio. A mesma coisa. Pronto, fiz os esquemas do meu espelho côncavo. Aí ele dá de dados. Primeiro, um objeto é colocado a 40 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo de raio de curvatura igual a 30. Então, o raio de curvatura que vai do R até o vértice tem 30. Se o raio tem 30 centímetros, isso implica que o foco tem 15, porque a distância focal é metade do raio.
Aí ele fala que o objeto foi colocado a 40 centímetros de distância do vértice. Então, este aqui, gente, ó, é o P. Lembra que o P é a distância do objeto até o espelho? O meu P tem 40 centímetros. Olha que beleza. Neste caso, a distância da imagem em relação ao espelho será... quando ele pergunta a distância da imagem em relação ao espelho, ele está perguntando o P'A, tá? Vamos lá? Como eu faço para obter o P'A? Eu vou usar a minha equação de Gauss. A equação de Gauss é aquela que fala que uma fimose é igual a um pintinho mais uma P'A. O foco vale 15. Como o espelho é convexo, o meu foco é maior que 0. Agora eu vou começar a colocar os sinais. Tem que me atentar nisso. Ele é positivo, tá? O P, ele é real, porque ele está na frente do espelho. O P é a distância do objeto ao espelho. O P é real. Se ele é real, ele é positivo também. Então, eu só vou passar para cá 40. E vou achar o P'A, que é o que o exercício quer. Aqui eu caí no MMC. Para achar esse MMC, nós podemos multiplicar o denominador. E vou dividir pelo outro denominador. E fazer a mesma coisa com este. Então, eu ficarei com 5 para 10, 5 e 1 para 3, 2. 25 sobre 15 vezes 40 vai ser 1 sobre P'A. Vou simplificar. Vou dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. Eu vou ficar com 25 por 5 dá 5, 15 por 5 dá 3. E ainda tem um 40 aqui. Vou simplificar de novo. Vou dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. Ficarei com 1 em cima e 3 vezes 8 embaixo, não é verdade? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 8. Então, vai ficar 1 sobre 3 vezes 8. Vou passar para cá. 1 sobre 3 vezes 8. Isso é igual a 1 sobre P'A. Isso é igual a 1 sobre P'A. 1 sobre 24 ficou igual a 1 sobre P'A. Agora eu inverto dos dois lados. Eu posso fazer isso, não posso? Se 1 sobre 24 é igual a 1 sobre P'A, então 24 é igual a P'A. Multipliquei em caras. O P'A ficou igual a 24 centímetros. O que eu achei foi a distância da imagem ao objeto. A distância da imagem ao objeto vai ser 24. E onde ela está? Vamos ver, ó. Este aqui é o objeto. Para eu saber onde está a imagem, eu tenho que fazer, por exemplo, um raio passando pelo foco, incidindo no espelho, eu sei que ele volta paralelo. E um raio indo paralelo, eu sei que ele volta passando pelo foco. A minha imagem está aqui, ó. A minha imagem, ela é real, que ela também está na frente do espelho. E ela é invertida. E a distância dela, que é P'A, deu 4 centímetros, né? Esta imagem aqui, ó, ela deu 24 centímetros em relação ao espelho. É isso que eu achei, tá? Muito bem. E ela é para ficar maior, né? Essa imagem aqui, porque ela tá além do centro de curvatura, ela é maior. Tem que fazer com reguinha direitinho para a gente poder visualizar essa situação. Vamos fazer mais um. O próximo exercício é o 61. O exercício 61. Considere um objeto AB que se encontra em frente a um espelho côncavo de raio de curvatura 20 centímetros. Colocado a uma distância de 30 centímetros. Ele está além do centro de curvatura de novo. Então, a imagem eu já sei que ela vai ser maior, invertida e real. Tá? Olha lá. Com base nesse enunciado, analise o seguinte. Considerando um objeto que se encontra em frente ao espelho côncavo,
um centro de curvatura 20, então está aqui 20 centímetros de distância, o centro de curvatura. Se o centro de curvatura tem 20 centímetros de distância, isso significa que o foco tem 10 centímetros de distância. O objeto colocado a uma distância de 30 centímetros é o meu P. Quando está além do centro de curvatura, a imagem é menor. Desculpa, viu, gente? Eu falei é maior, é menor. O espelho côncavo forma uma imagem real menor que o objeto invertido em relação a ele, tá? Ali também é menor, né? A imagem que a gente obteve no anterior. E a distância da imagem? Ele quer saber o P' de novo. Eu vou proceder da mesma maneira. Eu vou colocar na equação de Gauss 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' e substituir tudo. Quem é a minha distância focal? 10, positivo porque é côncavo. Quem é o meu P que nós vimos? 30. Ele falou que a distância do objeto ao vértice é 30. Prontinho, eu acho o P' direto, ó. Coloca subtraindo a fração, acha o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ficou com 2 em cima e 30 embaixo. Inverte dos dois lados. 30 sobre 2 é igual a P' sobre 1. P' é igual a 15. Achei a distância da minha imagem até o objeto. Vamos fazer o esquema aqui para poder memorizar. Que era menor e eu falei maior no outro lá. Ó, aqui está o objeto. O raio incidente vem paralelo ao eixo principal. Ele volta passando pelo foco. O foco é metade do raio. E o outro raio que vem passando pelo foco, ele volta paralelo. A minha imagem, ela está aqui. Ela é invertida. Ela é menor. E ela é real. Tranquilo, pessoal? Maravilha! Vamos fazer o último exercício 62. O exercício 62 caiu no ITA e ele fala o seguinte: um jovem estudante, para fazer a barba eficientemente, resolve comprar um espelho esférico que aumenta 2 vezes a imagem do seu rosto. Então, isso significa que se o objeto mede O, a imagem vai medir 2O. Ele quer que ele aumente 2 vezes a imagem, certo? Quando ele coloca 50 centímetros dele, ou seja, a distância do objeto até o espelho é 50 centímetros, isso é o P. O P vale 50 centímetros. Muito bem. Que tipo de espelho ele deve usar e qual o raio de curvatura? O único espelho que aumenta a imagem, que a imagem fica maior, é o espelho... Isso mesmo, o espelho côncavo. O único espelho que aumenta a imagem é o espelho côncavo. Então, o espelho dele tem que ser o côncavo. Aí já eliminou algumas alternativas. Aí ele pergunta qual que deve ser o raio de curvatura do espelho. Como que nós vamos proceder? Nós vamos primeiro achar o foco, porque eu sei que o foco, uma vez achado, se eu multiplicar por 2, eu tenho o raio. O foco, ele é igual a 2 vezes o raio. Tá? O raio é igual a 2 vezes o foco, professora. Quando eu achar o foco, eu vou multiplicar por 2 e vou ter o raio. É só eu dobrar o valor do foco que eu achar. E como eu faço para achar o foco? Uma fimose é igual a uma pelinha mais um pintinho. O foco vale? Não sei. O pelinha... Não sei também. E o P vale 50. Então, o que eu vou ter que fazer nesse exercício? Eu tenho que achar primeiro o P'. Como que eu acho o P'? O P vale 50. Eu tenho que achar o P'. Como que eu acho o P'? Pelo aumento linear. Eu sei que I sobre O é igual a menos P' sobre P. O I tem que ser 2 vezes o objeto, não é que ele falou que tem que aumentar 2 vezes? Então, no lugar do I, vou pôr 2O. O menos P' eu quero achar, o menos é da fórmula, eu vou deixar. E o P vale 50.
O O dá para eu cortar, multiplica isso em cruz, menos pelinha igual a 100. Achei o meu pelinha, ele deu negativo, meu pelinha. Meu pelinha deu negativo. Muito bem. Agora, eu tenho que o pelinha vale menos 100 e eu tenho que o P vale 50. Agora eu tenho condição de achar o foco, tá? Vamos lá então. Uma fimose é igual a um pintinho mais uma pelinha. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que é 50, menos 1 sobre 100, né? Deu negativo aqui o meu pelinha, deu menos 100. Não é verdade? Deu menos 100. Isso aqui vai ficar 1 sobre F igual ao MMC dá 100. 100 dividido por 50 dá 2 e 100 dividido por 100 dá 1. 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre 100. Então, o meu F é 100. 100 o quê? Centímetros. Eu achei o meu foco, que ele é maior que zero mesmo, porque o meu espelho é côncavo. Mas ele não quer o foco, ele quer o raio. O que eu faço para eu achar o raio? Multiplico o foco por 2. O raio é igual a 2 vezes o foco. Então, o meu raio vai ser 2 vezes o que eu achei. O que eu achei? 100. Então, o meu raio vai ser 200. 200 o que? Centímetros. Ele tem 2 metros. Ele tem que pôr a 2 metros de distância o espelho dele, se ele quiser ver o rosto dele ampliado. Tá legal? Prontinho, gente. A minha parte foi essa. Vou tirar a foto e pedir para vocês fazerem os outros exercícios. Um abraço e até a próxima.